Olá, eu sou Manuel Cunha, sou biomédico e vamos agora para a nossa segunda aula de saúde mental em enfermagem. Nessa aula nós vamos abordar um pouco mais sobre o sistema de saúde mental, como ele pode interferir no âmbito interpessoal e como funcionam os transtornos mentais no âmbito fisiológico e biológico. Vamos entrar um pouquinho mais do lado científico, compreendendo também um pouquinho do sistema nervoso, como ele é afetado por esses transtornos e como as pessoas podem ser tratadas através das várias medicações e terapias. Para que nós possamos entender os mais diversos transtornos mentais e tudo o que ocorre dentro da cabeça de cada um, é importante também que compreendamos o sistema fisiológico, anatômico e, consequentemente, o sistema biológico de cada indivíduo, né, do ser humano, sendo mais específico. Então, partindo do sistema nervoso central, nós temos que ele é dividido em duas partes: a parte motora e a parte autônoma. Em que a parte motora é aquela parte que você controla, aquela parte que você sabe o que está fazendo, sabe o que você pode fazer, que você, eu quero levantar o braço, você levanta o braço. Eu quero piscar o olho, você consegue piscar o olho. Embora o ato de piscar faça parte tanto da motora quanto da autônoma, mas vamos chegar lá. E ela vai ter controle limitado sobre as ações do corpo. Ela não vai ter acesso a quase nenhum músculo liso. Então, a musculatura que vai ser controlada pelo sistema nervoso é, motor vai ser a musculatura esquelética, que é justamente ela que vai estar ligada ao esqueleto, né, aos ossos. Às vezes não vai estar ligada a nenhum osso, mas é, a maioria delas é ligada ao osso. E também temos o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é importantíssimo. Ele exerce ações que nós não conseguiríamos trabalhar conscientemente. Imagine você ter que regular o seu, o seu, sua frequência cardíaca de acordo com a situação que você está vivendo. Aí você vai lá, vai na sua cozinha, você sente o cheiro de um frango, aí você pensa, eu tenho que salivar. Aí você imagina para salivar. Ou então você está lá correndo a maratona, aí você pensa, eita, eu tenho que controlar meu coração, porque se ele não bater rápido o suficiente, eu posso passar mal. Não, isso não acontece, porque o sistema nervoso autônomo já toma de conta disso a cada segundo de nossas vidas. Então, o nosso corpo é regido por esse sistema que age sozinho. Ele tem controladores que são justamente os neurotransmissores específicos pertinentes a cada uma de suas divisões, que nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, que é justamente o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Ah, cada um deles vai ter uma aplicação de acordo com o momento que você está vivendo. Se você está dormindo, o que predomina é um tipo. Se você está exercendo algum exercício físico, estudando ou fazendo, seja lá o que for, pode ser outro tipo. Aqui nós vamos entender como isso funciona e como isso pode afetar as nossas vidas e como isso interfere em saúde mental, que é muito interessante. Nosso cérebro e organismo são regidos por hormônios que são produzidos em lugares diversos do organismo. Esses lugares variam. Pode ser tanto a glândula suprarrenal, quanto o hipotálamo, quanto a hipófise, quanto o timo. Existem várias glândulas no nosso organismo, mas cada hormônio não pode ser produzido em mais de uma glândula, é sempre específico. Por exemplo, a adrenalina ela é produzida na glândula suprarrenal e ele é um hormônio é, que age no organismo inteiro. Então, além de ser um neurotransmissor, é um hormônio, né? Então, a adrenalina ela é específica para aquela zona, mas ela tem uma ação mais generalizada. Falando agora de outro hormônio, nós podemos citar a própria eritropoetina. A eritropoetina é o hormônio responsável pelo controle da síntese de hemácias na medula óssea. Então, esse hormônio também é produzido na suprarrenal. Então, ele é produzido junto com a adrenalina, que não tem quase nada a ver com ele. Aí a gente pode ver que o sistema hormonal ele é muito complexo. Existem muitos e muitos e muitos hormônios no nosso organismo. Não dá para citar todos aqui, até porque a maioria não está tão relacionada assim com o sistema nervoso.
mas eles têm uma função reguladora muito importante. Outros hormônios importantes são os das gônadas. Sem eles, as pessoas não seriam capazes de reproduzir. Não só as pessoas, mas qualquer organismo vivo não seria capaz, mamífero no caso, não seria capaz de se reproduzir por reprodução sexuada. Então, o que acontece? Nós temos hormônios que vão afetar diretamente o sistema nervoso central e os hormônios que vão agir de uma maneira mais deliberada de acordo com suas funções. Como eu citei anteriormente, a eritropoetina, que é um hormônio responsável por regular a produção de hemácias, não vai ter uma função neurológica, diferente, por exemplo, da serotonina, que é um hormônio da felicidade. Ela é um dos hormônios que é responsável por regular o sono, por regular a sensação de prazer e diversas outras funções. Então, a gente pode ver que cada hormônio tem uma especificidade certa, mesmo que não seja tão específico. Ah, agora, agora que nós falamos de que existem os mais diversos hormônios, nós vamos focar nos que são pertinentes ao sistema nervoso simpático, parasimpático e os específicos do sistema nervoso central, que são justamente esses aqui: a serotonina, a dopamina, a endorfina e a ocitocina. Começando pela serotonina, a serotonina é o hormônio que vai ter uma grande influência no sono e vai ser estimulado pela síntese de aminoácidos. Então, síntese e ingestão de aminoácidos. Então, a alimentação está completamente ligada a esse hormônio. Por isso que em doenças e processos patológicos psíquicos, as pessoas que se alimentam mal tendem a desenvolver, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. Porque a serotonina, que é um dos hormônios da felicidade, está com um problema na sua síntese. Ela não consegue se sintetizar, porque a pessoa está com um déficit de um aminoácido que é essencial. No nosso organismo, nós temos dois tipos de aminoácidos: os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que nós precisamos ingerir, porque o nosso organismo é incapaz de produzir, de sintetizar. Já os não essenciais, nós já temos no nosso organismo e somos capazes de sintetizar através do metabolismo das nossas próprias proteínas. Então, como hormônios são cadeias tanto polipeptídicas como de ácidos graxos, ele necessita desse aminoácido. Porque uma proteína nada mais é do que um aminoácido e outro aminoácido e outro aminoácido, uma cadeia grande de aminoácidos. Então, para formar um hormônio, essa cadeia de aminoácidos, essa proteína ou pseudoproteína, vai ter que se juntar a uma molécula de ácido graxo. Porque o ácido graxo vai facilitar o transporte no nosso organismo, sendo que o transporte do nosso organismo deve ser lipossolúvel. Quanto mais lipossolúvel for uma solução, mais fácil é a sua absorção. E isso muito mais no sistema nervoso, em que todas as coisas têm que ser lipossolúveis para entrar. Hidrossolúveis não conseguem entrar facilmente no sistema nervoso, na camada da barreira hematoencefálica. Mas isso aqui já é tema para outra história. Ah, falando da dopamina, a dopamina é o hormônio da satisfação, da recompensa. É quando você passa a noite acordado para estudar pelaquela prova e você acorda de manhã e pensa: agora eu sei de tudo, agora vai dar certo. Ou então quando você passa o dia trabalhando e no final você olha para aquela coisa que você montou e fica: caramba, que legal. Então, por isso também que ele é responsável pelo vício em drogas. Porque se uma pessoa usa drogas e se vicia, ela se vicia na sensação de satisfação por fazer alguma coisa. Então a dopamina está indo para os ares, está lá em cima. Mas isso não é bom, obviamente, porque gera o vício. A dopamina também, assim, todos os hormônios aqui, todos eles são influenciados por ácidos graxos. Então, se uma pessoa está com problema, ácidos graxos não, aminoácidos, perdão. Então, se uma pessoa está com um problema de ingestão de ácidos graxos, se uma pessoa come pouca proteína, se ela se alimenta mal de leguminosas, ela vai ter um problema. A endorfina vai estar relacionada ao anti-estresse e à dor. Ela vai inibir processos de dor. Ela vai ajudar o seu corpo a suportar situações estressantes e dolorosas. E por fim nós temos a ocitocina, que vai ser mais
ainda do prazer. Enquanto a serotonina está ligada mais à felicidade, a oxitocina está ligada ao prazer. Está relacionada a... é chamada também de hormônio do amor, né? Relacionada a relações interpessoais, principalmente entre casais, ao libido feminino, ao orgasmo masculino e outras coisas. Então, todos esses hormônios aqui têm uma importância muito grande para o mantenimento da saúde mental, já que eles têm uma interação muito grande com a mente. Por isso também que a dopamina, que é o hormônio responsável pela satisfação imediata, ela vai ser muito procurada por pessoas que têm depressão porque elas vão querer drogas, porque elas querem esquecer o momento. Elas não estão vendo satisfação nas coisas que elas estão fazendo durante a sua vida. Então o que elas vão fazer? Vão criar algo momentâneo. Vão procurar uma droga injetável, uma droga ilícita, obviamente. Não falo de fármaco ou medicamento. Eu falo de narcóticos. Então essa pessoa vai procurar essa droga para procurar essa sensação imediata de prazer causada pelo aumento da dopamina, que normalmente nela está baixa. Mas por que essa dopamina está baixa nessa pessoa? Vamos entrar um pouquinho depois de falar sobre o sistema nervoso central. Um pouquinho mais à frente nós vamos falar disso. Bem, novamente, os hormônios são produzidos através de aminoácidos e moléculas de ácido graxo. Ácido graxo nada mais é do que gordura, e aminoácidos nada mais são do que as submoléculas formadoras de proteína. São monômeros e vão formar os famosos polímeros, que as proteínas são moléculas de cadeia muito grande. Sua influência sobre o sistema nervoso central é essencial para a manutenção da saúde mental. Então, é como aquilo que eu acabei de falar. Todos esses hormônios têm uma grande influência sobre as mais diversas sensações do nosso organismo durante o dia. Seja dormir, seja levantar, seja sentir atração para comer alguma coisa, para fazer alguma coisa, a satisfação em terminar alguma coisa, etc. Então, todos eles têm uma importância na satisfação de viver. Por isso que doenças como a ansiedade, a depressão, o transtorno bipolar estão agarradas a esses hormônios. Estão muito agarradas. E agora vamos falar de sistema nervoso autônomo. Talvez vocês já tenham visto esse conteúdo em outra matéria ou vão ver um pouco mais à frente. Porque em qualquer área da saúde ou de pesquisa relacionada ao estudo da fisiologia humana, esse assunto é primordial. Vamos lá. O sistema nervoso autônomo é dividido entre simpático e parasimpático. O parasimpático ele vai ser responsável por regular as ações do nosso organismo em situações de descanso, em situações de repouso, em que você não está preocupado com muita coisa, que você está, por exemplo, ou estudando, passando a noite lendo um livro, dormindo, repousando. Enquanto o simpático ele vai estar responsável por luta ou fuga. Então, o parasimpático vai regular o que a gente não consegue regular por si só, enquanto nós estamos em repouso, e o simpático vai fazer essa ação quando nós não estamos em repouso, quando precisamos de um estímulo para tudo funcionar. E isso forma a homeostase. A homeostase é um termo muito importante em qualquer área da pesquisa. A homeostase nada mais é do que o equilíbrio dinâmico entre as subdivisões autonômicas. Então, o nosso organismo ele precisa da homeostase. Então, o equilíbrio dessas duas partes se chama homeostase. Aqui nós temos as funções de cada uma delas. Imagina que o parasimpático é um lado da balança e o simpático é outro lado da balança. Quando um está ativo, o outro tende a diminuir. Enquanto o outro está ativo, o outro tende a diminuir. E assim acontece. Por exemplo, o parasimpático ele vai exercer reflexos, por exemplo, de contração da pupila. Então, se uma pessoa está em repouso, a pupila vai se contrair. Isso que acontece para que a absorção de luz ela não precise ser muito grande. A pupila serve como um filtro
para que a luz, quando entra, ela ajuda a gente a ter um campo de visão maior e melhor. Então, se a pessoa está tranquila, não precisa ter um alerta de campo de visão. Por isso a pupila se contrai, ela fica um pouco menor. Já o simpático, ele dilata a pupila. Ele faz com que seu organismo entre em uma situação de alerta. Então, a pupila vai aumentar para absorver mais luz e a gente ter uma resposta melhor, em campos de visão melhor e assim por diante. O parasimpático vai estimular a salivação. O parasimpático está muito ligado à parte fisiológica do nosso organismo, a fisiológica de regulação. Regulação quando não precisa de nada ruim, não está acontecendo nada, sabe? Então, se você está salivando, você está produzindo enzimas, né, nas suas glândulas sublinguais que vão ajudar a quebrar o alimento, principalmente a amilase, já que a digestão começa na boca. Então, o parasimpático vai estimular a salivação e o simpático vai inibir a salivação justamente para guardar energia. O parasimpático vai reduzir os batimentos cardíacos. Então, você não precisa com seu coração acelerado, você não precisa gastar energia com isso. Já o simpático vai acelerar os batimentos cardíacos, porque ele vai precisar que mais sangue passe pelo seu organismo, mais sangue passe pelos seus vasos, mais oxigênio seja obtido por suas células, mais energia, mais ATP seja produzido por cada uma de suas células. Então, o aceleramento dos batimentos cardíacos, a aceleração deles, é importante em situações de luta ou fuga. No simpático também vai ocorrer o relaxamento dos brônquios para que se passe mais ar dentro dos pulmões. Enquanto no parasimpático, eles se contraem. Para que a gente não precise de tanta absorção de ar assim, puramente por questão de acúmulo de energia, para que a gente não gaste energia demais. O parasimpático vai estimular a atividade no estômago e no pâncreas, enquanto o simpático vai inibir. Bem, o nosso sistema gástrico ele é muito interessante. Ele é um sistema que demanda muita energia, que demanda muito sangue, demanda muita oxigenação. E nós temos um sistema nervoso completo, próprio, dentro do nosso intestino, nosso estômago. Então, é toda uma rede de nervos, de terminações nervosas que vão controlar o processo de passagem do alimento, que é chamado peristaltismo, né? Então, os reflexos do estômago, o soluço, por exemplo, é um exemplo de reflexo que acontece por causa da alta complexidade do sistema nervoso no intestino. Então, no parasimpático, ele vai fazer com que essa atividade aumente, porque a gente precisa que ele trabalhe mais, porque está tudo bem. Ele vai demandar muita energia, então deixa lá, a gente está repousado, manda a energia toda para o estômago, para o intestino, para o pâncreas para produzir a insulina e vários outros hormônios. Enquanto o simpático ele vai inibir esse processo, já que quando estamos em situações de luta ou fuga, a gente precisa do máximo do nosso organismo. E quando a gente precisa do máximo do nosso organismo, é necessário que a gente desvie um pouco dos recursos. E como o estômago precisa de muitos recursos para funcionar, esses recursos são aplicados no coração, na pupila, no, nos brônquios e em outras partes do nosso organismo. É por isso também que depois de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, não podemos realizar atividade física imediata, porque daí surge a dor desviada, aquela dor que acontece geralmente no lado da barriga. Vai ser justamente porque o sistema nervoso parasimpático estava trabalhando normalmente, porque você estava em repouso, você estava comendo, né? E do nada você vai fazer uma atividade física, você entra na piscina, você se banha e você sente a dor, porque o sistema nervoso muda e falta oxigênio para que a comida que estava passando seja processada. Então, você vai sentir uma dor naquele local. E por isso também não é recomendado, porque além disso, imagine que você estava tranquilo e começa a sentir, e começa a ter necessidade de luta ou fuga e você estava comendo e começa uma cãibra no intestino, uma cãibra no abdômen enquanto você está nadando. Por isso que a mamãe, a vovó não recomenda que tome banho de piscina, tome banho de rio, de mar, logo depois de comer, e elas estão certas. Elas estão certas, porque o sistema nervoso parasimpático tem que trabalhar até que a comida desça. Enquanto o simpático tem que ficar ok. Ele deve ser utilizado apenas quando necessário.
Então, deve haver esse equilíbrio no nosso organismo. O parasimpático também vai estimular a vesícula biliar, que é justamente para emulsionar o bolo fecal. Ele vai ajudar a comida a passar pelo intestino. E o simpático vai estimular a liberação de glicose pelo fígado. A glicose que vai ser muito importante para a produção de energia. A contração da bexiga no sistema parasimpático, que é justamente para expelir a urina. O simpático vai relaxar a bexiga para não deixar você urinar. E enquanto o parasimpático vai promover a ereção e o simpático promover a ejaculação. A ejaculação vai vir do simpático justamente por causa dos neurotransmissores, mais especificamente da serotonina, da ocitocina, perdão. Os neurotransmissores que agem nesse sistema são a acetilcolina, no caso do parasimpático, e a adrenalina, no caso do simpático. Então, se uma pessoa está tranquila, tá suave, tá tudo bem, tá relaxando, o que está predominando é a acetilcolina. Ela vai fazer com que os vasos se dilatem, que a frequência cardíaca diminua, que o fluxo sanguíneo e a volemia aumentem. Enquanto a adrenalina vai fazer exatamente o contrário, fazer uma vasooclusão, que vai ser o vaso ficar menor, os vasos sanguíneos ficarem menores, vai aumentar a pressão, vai aumentar os batimentos cardíacos. Então é por isso também que quando a pessoa tem parada cardíaca ou começa de parada cardíaca, a primeira coisa que o médico manda fazer é dar uma dose de adrenalina, que é para o coração voltar a bater e bater forte. Mas o que tudo isso tem a ver com a saúde mental? Todo, tudo que a gente falou até agora envolveu hormônios. E os hormônios eles são sintetizados no nosso organismo através de processos. Processos de alimentação, processos de metabolismo e processos psicológicos. O processo de alimentação é muito importante, já que aquela questão de aminoácidos essenciais e não essenciais é um fator decisivo para a entrada de novos hormônios e de um aumento dessa quantidade de hormônios no nosso organismo. Então, se a sua serotonina está baixa, pode ser por falta de aminoácidos. Se a sua ocitocina está baixa, pode ser por falta de aminoácidos. Então, a alimentação saudável é essencial. O que acontece é um círculo vicioso. Quando uma pessoa tem depressão, por exemplo, ela tem transtornos alimentares. Ela não se alimenta direito. Então, a alimentação indevida estimula a depressão e a depressão estimula a alimentação indevida. Então, fica aquele ciclo vicioso. E a pessoa não consegue produzir os hormônios da felicidade como deveria. A terapia e processos psicológicos é outro ponto. Nosso organismo pode se ajudar a gerar esses hormônios apenas por situações de calma e prazer. Por exemplo, a musicoterapia é essencial hoje em dia em vários postos, né? Principalmente de apoio psicológico, em que as pessoas são submetidas a ouvir uma música tranquila, uma música mais animada, e isso ajuda realmente o nosso organismo a melhorar, a ele entender que aquilo é uma situação tranquila, é uma situação boa. A musicoterapia e diversas outras terapias, como a yoga e a arte, a terapia com a arte, né, com outras artes além da música, ela tem essa função de promover o bem-estar psicológico. Porque com o bem-estar psicológico, o sistema nervoso parasimpático, ele vai estimular normalmente a produção de tudo que ele precisa. Porque quando você está estressado, quando você está em casa assim pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer aquilo, depois da manhã eu tenho que fazer isso, ou então, esse aqui é um exemplo de ansiedade, mas é em caso de depressão, em que a pessoa está se culpando muito por alguma coisa, ela não para, a cabeça dela está a mil o tempo todo. E isso estimula o simpático. Então fica aquela homeostase em que o parasimpático fica brigando com o simpático e isso não é interessante, isso não é bom para o nosso organismo. E por fim temos as atividades físicas. As atividades físicas são muito importantes porque elas por si só geram adrenalina. A adrenalina vai aumentar o simpático e vai causar exaustão no final. A exaustão vai auxiliar no sono, vai causar uma melhor qualidade do sono e o parasimpático vai agir melhor durante o sono. Então, a atividade física, além de fazer esse balanço entre simpático e parasimpático, ela vai também ajudar no metabolismo e anabolismo corporal. Ela vai pegar aquelas coisas que estão circulando e depositar nos músculos. Ela vai pegar aquela coisa que está estocada na gordura e vai passar a circular até a liberação através do sistema respiratório e por aí vai. Então, essas coisas, atividade física,
terapia e alimentação são a maior prevenção de qualquer transtorno mental, porque se faz tudo isso, é muito improvável, apenas por fatores mais ocasionais, como é o caso de problemas genéticos, situações genéticas ou de traumas, é muito difícil que uma pessoa que faça tudo isso, ela desenvolva problemas de saúde mental. Agora temos os transtornos mentais e de comportamento. Esses transtornos, eles são aqueles que são muito conhecidos. Pode ser o autismo, pode ser a depressão, o transtorno bipolar, TDAH, TDAH e vários outros. Então, temos muitas siglas. E elas acontecem principalmente por problemas genéticos. Como foi dito anteriormente, os hormônios são estimulados através da alimentação. E tem aminoácidos essenciais e não essenciais. O problema é que algumas pessoas têm um problema na codificação genética dos aminoácidos não essenciais. Então, o que ela devia ter como produzir no seu próprio organismo, ela não tem como produzir. Aí, ela não tem como produzir hormônio suficiente ou não tem como produzir hormônio. E esse é o caso do autismo. As pessoas que têm autismo, elas têm um problema na síntese de aminoácidos. Então, aminoácidos não essenciais, que deveriam existir naturalmente em seu organismo, não existem. Então, os hormônios que são que ajudariam a pessoa a ter um desenvolvimento social e cognitivo melhor, eles são ausentes. Eles são repostos pela medicação, mas mesmo assim, como a pessoa não tem uma regulação homeostática desse hormônio, ela não consegue se desenvolver normalmente, não consegue, geralmente na maioria dos casos, ressocializar. Quem sofre desses transtornos geralmente tem dificuldades acadêmicos ou de trabalho. Os transtornos mentais, como depressão e ansiedade, esses dois eu vou dar o exemplo sempre porque são os mais comuns. Mas quem sofre desses transtornos geralmente são pessoas que têm dificuldades acadêmicas ou de trabalho, elas têm problemas de concentração, elas têm problemas de organização, são pessoas estressadas, são pessoas tristes, desanimadas, difíceis de trabalhar, que não conseguem trabalhar em equipe muitas das vezes. Então, isso tudo ocorre por causa de problemas fisiológicos. Esses transtornos afetam a vida social e pessoal. A pessoa vai interagir menos, ela vai ter menos prazer na interação social e pessoal, no caso da depressão, na ansiedade. Ela vai ter medo de interação, ela vai se restringir das pessoas, ela vai ter vergonha, vai ser tímida, vai ter dificuldade de falar em público, vai estar sempre nervosa. Ah, Cada transtorno parte de características marcantes e específicas. Na aula passada, nós falamos do que é saúde mental e como ela pode ser definida. Lá nós tivemos várias palavrinhas. E se nós formos aqui, na parte da depressão, por exemplo, nós temos o autocuidado, que é uma característica de saúde mental. Então, a pessoa com depressão, ela deixa de ter cuidado com si só. Ela passa a sofrer de insônia, de se alimentar mal, falta de atividades físicas e muitas outras coisas. Isso exige condições fisiológicas ou psicológicas. Fisiológicas, como eu acabei de explicar, alimentação, exercício, terapia ou fatores genéticos, e psicológicos, que é justamente no caso de traumas ou experiências em que as pessoas desenvolvem essas coisas. E qual é o papel do enfermeiro na saúde mental? O papel do enfermeiro é sempre o zelo, o cuidado, o apoio, o ombro amigo quando a pessoa está passando por aquela dificuldade. Porque diferente do biomédico que vai estar no laboratório, do farmacêutico que vai estar na farmácia, do fisioterapeuta que vai ficar só um pouquinho com o paciente, muitas vezes o enfermeiro passa muitos dias, meses ou até anos do lado do paciente. Então, principalmente durante o processo de saúde mental, de reabilitação em saúde mental, o enfermeiro é essencial, já que ele é o profissional que mais tem contato com esse paciente e é o profissional que o paciente mais precisa. Por isso, o zelo e o cuidado tem que acontecer, não importa se você está com o paciente hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque sabemos que existem pacientes crônicos que a família não liga, que eles vão ter apenas nós no serviço de trabalho. E temos que fazer esse papel. Deve ser feito esse papel. A paciência no ouvir, no aconselhar,
Ficar um pouquinho mais, ouvir a história do seu Pedro, do dia que ele caiu na árvore quando tinha 9 anos de idade, porque isso afetou sua vida até os dias de hoje. Obviamente essa é uma situação hipotética, mas imagina que esse paciente nunca conversou com ninguém e decidiu conversar com você hoje, mas você não tem tempo de ouvir porque está perdendo o jogo do Brasil, porque vai perder seu ônibus, porque a gasolina está muito cara. E não faz sentido. A gente tem que entender, tem que ouvir, porque é uma vida. É uma vida e somos encarregados por essa vida. Transpassar os limites da obrigação. Fazer justamente isso, ficar um pouquinho a mais. Fazer um pouquinho mais. Ligar para o médico, falar: doutor, fulano melhorou, fulano está piorando. Ligar para a família: alô, você é o pai dela? Pronto. Venha pegar ela aqui. Falar um pouquinho com o pessoal. Fazer o trabalho de humanização. Não é ser um robô. É fazer o papel de um humano, não tratar pessoas como objetos. E, além disso, o tratamento amplo e descentralizado, que é justamente não tratar o paciente como uma coisa só. Ele deve ser uma rede, deve ser algo mais complexo. Então, um paciente, ele é formado de uma rede completa, de médico, de família, de amigos, da sua vida profissional, de sua vida interpessoal, de sua vida amorosa. Então, é uma pessoa complexa. Não deve ser vista apenas como um indivíduo que está com uma doença. Então é aquele trabalho de ligar para a família, de ligar para o médico, perguntar se tem como melhorar alguma coisa, se você pode fazer uma coisa a mais, obviamente sem transpassar os limites éticos, obviamente, né? Conversar com o médico, relatar melhoras, relatar pioras, ou falar sobre experiências. Ah, fulano que não conversava com ninguém há uns 2 meses, finalmente conversou com você. E tudo isso é muito importante para a reabilitação de saúde mental. E isso é o que eu queria passar para vocês nessa disciplina, pelo menos nesses momentos. É passar essa parte de apanhado histórico, teórico, científico e apresentar um pouquinho dessas doenças, porque o enfermeiro é uma peça essencial no tratamento de qualquer uma dessas doenças, principalmente em clínicas de reabilitação, clínicas terapêuticas, já que o psiquiatra e o psicólogo vão falar com o paciente uma vez na vida, mas é o enfermeiro que vai ficar, que vai cuidar, que vai ter o acesso domiciliar, que vai na casa do paciente todo dia, que vai dar medicação para aquela senhorinha de 60, 70 anos que está com depressão, o enfermeiro que vai fazer uma amizade com o paciente a cada segundo, que vai cuidar dele, que vai fazer muito mais o seu papel. E é isso. Obrigado, gente.